Darling, Gears, então, qual dessas opções nós desconfiamos que é a verdadeira? Pela análise que nós fazemos do texto, pelo contexto que encontramos, esse verbo surging parece ser o quê? Qual desses verbos vocês desconfiam que passa a mesma ideia do verbo to surge? Vamos ver novamente aqui o texto, localizar a frase, ver o que é que está por perto, ver o que é que pode nos ajudar a descobrir qual a nossa opção certa. Ora, quando examinamos o texto, encontramos, logo no iniciozinho, for Brazilian President Luiz Inácio Lula da Silva, 2007 has been a good year. Então, o verbo surge deve apontar algo bom. Também o ano foi bom. The economy is surging. Even as the United States shows signs of weakness. Aí ele fala que a economia do Brasil é surging. O que, é que vocês acham, Gears? Se o ano foi bom, a economia também está passando por um processo bom? Um processo de crescimento? Nós estamos olhando aqui, eu sei para qual é a opção que vocês estão olhando. Para a mesma que eu estou, mas só um pouquinho. Então, even as the United States show signs of weakness. Então, os Estados Unidos estão mostrando aí sinais de fraqueza, mas a brasileira, a economia brasileira, não. Sinais de força, de coisas boas. Aí, nós observamos mais este pequeno detalhe, que até já olhamos para outra questão. Rising real wage, school enrollments and life expectancy. Aí percebemos que houve um crescimento nos salários, queridos. Rising real wage, salários reais em crescimento, verdadeiros aí, matrículas escolares, expectativa de vida, tem finalmente nudged Brazil into the United Nations, elite of high human development nations, tá? Essas coisas estão meio que empurrando o Brasil para a elite das Nações Unidas, das nações de alto desenvolvimento humano. Que coisa boa, então. A gente pode observar mais informações, se nós quisermos. One by one, Lula has seen top aides and allies fall to corrupt scams. Já muda o assunto aqui. Já fala de escândalos de corrupção, etc. Podemos ler mais, se vocês quiserem. Now, some of Lula's most ardent devotees in the ruling Workers' Party, PT, are even pushing to change the constitution to allow him to run for a third consecutive term in office. Aproveitem para ir exercendo a arte da tradução. All the stars are aligned, says Walter Molano, a specialist in emerging markets with BCP Securities Years. Muito bem. Vocês traduziram? Percebemos que nada tem a ver no momento com o surging. Então, darlings, depois de analisarmos mais o texto, essas informações, qual é mesmo a nossa opção certa? Vamos ver? Vamos ver primeiro o que é surge. Vocabulary, vamos ampliar juntinhos. O verbo to surge significa crescer súbita e fortemente. Oscilar, no caso da eletricidade, e engrossar, ondular. Aqui no nosso texto tem esse sentido. The economy is surging. Está crescendo súbita e fortemente. Economia brasileira aqui no nosso contexto. E surge como substantivo significa surto, onda, incremento, aumento da voltagem no campo da eletricidade, oscilação da voltagem, sobretensão, tempestade, explosão. Caso vocês precisem ler outros textos, quem sabe, aparece o surge nos outros sentidos, mas o incremento aqui, o aumento, a onda, a explosão no caso de crescimento, darlings. Então, vamos memorizar que surge significa crescer súbita e fortemente, ok? E aí, Gears, qual é a opção que traduz isso? Vocês estão olhando para a mesma opção que eu estou, que é a D? Que fala que surge, em outras palavras, it is undergoing a process of growth. Está passando por um processo, undergoing é passando por um processo de crescimento, Gears, é o que nós deduzimos ao lermos o texto. Então, só a palavra growth deveria fazer os nossos olhinhos brilhar. Ok? O growth, process of growth. Olhemos o contexto aqui.
Então, mesmo que nós não soubéssemos o sentido do verbo to undergo, mas vimos aí a presença do verbo to be, terceira pessoa do singular, no presente, assim como a frase do texto, the economy is surging. Então, o verbo está no presente, os outros tempos verbais das outras opções não estão no presente, não passam a ideia de presente. Tinha recomendado, tinha sido, tem sido, irá acontecer, completamente diferente. Ok, queridos? Então, a gramática da língua inglesa ela é maravilhosa, os verbos são maravilhosos, a conjugação dos verbos é um presente, eu sempre falo isso, de fato, mas nós precisamos compreender o sentido dos tempos verbais presentes nas nossas questões. Então, quando nós lemos, temos que interpretar e entender o que é que aquele verbo quer passar. Se nós compreendermos esse sentido, vamos resolver as nossas questões muito mais agradavelmente, ok? Vamos lá agora fazer a nossa translation, of course. O texto relata, nosso verbo, report, na terceira pessoa do singular, to report é relatar, que a economia brasileira está crescendo, surging. Então, está crescendo súbita e fortemente. Em outras palavras, o seu cenário tinha recomendado, ordered, cautela, caution. Então, recomendado, ordered, pode ser o verbo to urge, recomendar, cautela, caution. Então, vamos memorizar que urge pode ser recomendar. B, o seu crescimento, nunca vou cansar de colocar para você o sentido growth, crescimento, tá? Que é uma palavra boa, tem estado, has been. O outro era had been, tinha recomendado, ok? Past perfect, que é o present perfect. Tem estado diminuindo, desacelerando. Então, o verbo slow down, desacelerando, indo mesmo para baixo, down. Slowing down, diminuindo, desacelerando. C, ele irá emergir, surgir, will emerge no futuro próximo. D, ela está espaçando, undergoing, por um processo de crescimento, growth. Então, undergoing, verbo to undergo, é passar por, passar. O seu desenvolvimento, palavra development, queridíssima, aparece sempre, tem sido, has been, dificultado, hindered. Então, verbo to hinder significa dificultar. Ok? Dears? Olhem bem para o verbo to hinder e para os demais, slow down, desacelerar, diminuir, word, recomendar, surging, crescer, surge. E vamos lá. Ora, já estamos aproximando o finalzinho da lista. Já vamos para a nossa última questão. Poxa, que legal. Já sinto saudade de vocês, mas outros passeios virão e eu matarei essas saudades. Então, a 21, according to the text, the Brazilian president. De acordo com o texto, o presidente brasileiro. Aí percebemos que nós vamos observar o que é que o texto fala sobre o presidente brasileiro. Vamos parar nas partes do texto que se referem ao presidente brasileiro, que é o Luiz Inácio Lula da Silva, aqui na época. E a opção A diz o quê? Could have run for a third consecutive term. Poderia ter aí se candidatado. Então, run for, o verbo run for, também frasal, significa se candidatar. E temos a presença muito constante, muito querida dos nossos verbos modais. As bancas amam os verbos modais, tem um xodó, realmente um carinho especial. Então, o could, o might, o must, o ought to, estão sempre presentes. O should, o ought to é sinônimo de should, dears. Vamos ver tanto should. Que é um H, tá, dears? Ui, H. Então,
Vamos traduzir agora os nossos verbos modais. Vou corrigir para vocês, tá? Colocar um H mais bonitinho. Pronto. O could é o passado do verbo can, significa poder, poderia. Então, poderia ter concorrido a um terceiro mandato consecutivo, queridos. Aí, nós percebemos que o texto vai falar ou não isso, nós vamos ter que identificar. B, might have to face. Então, o verbo could, ele passa uma possibilidade, poderia. E algo que poderia ter ocorrido, não ocorreu. Eu poderia ter ido à praia ontem, mas eu não fui. Eu poderia ter ido ao cinema, mas eu não fui. Eu fiquei estudando muito bem, Gears. Então, quando eu digo que eu poderia ter feito algo, significa que eu não fiz. Então, nós temos que não apenas saber a tradução, mas interpretar a ideia. B. Might have to face a second consecutive term in office. Pode ter to face. O que é o verbo to face? Que enfrentar um segundo mandado consecutivo no cargo. Office não é só escritório, hein, Gears? Office também pode ser cargo. E nas provas da ESAF aparece de vez em quando com esse sentido, office. Veio um office, esqueçam do escritório, lembre do cargo também. Vejam o contexto para identificar qual é o sentido do office. C. O might, antes de passar para C, o might expressa uma ideia de possibilidade, mas uma ideia mais remota. Quando eu digo might, é aquele talvez eu vá, mas não com muita convicção. Quando a pessoa escuta um might, ela já desconfia que você não vai. Aí você pode ir, ok, Dias, mas é um might. Você não tem uma segurança que a pessoa vai fazer aquilo. É uma probabilidade mais remota. C. Must have run for a third term. Então, ele deve ter que concorrer a um terceiro mandato, uma coisa mais incisiva. Ele deve ter que fazer isso. Então, must, ele passa essa ideia, o verbo dever. Você diz para os seus filhos, você must have to do your homework. Né? Você deve ter que fazer o seu dever de casa. Eles vão correndo fazer o dever de casa, ok? D. Ought to have faced the second election round. Então, o ought to é o mesmo sentido de should, que significa deveria ter enfrentado uma rodada aí de segunda eleição. Deveria, a mesma coisa do poderia. Se eu deveria ter feito algo, eu não o fiz. Should have to face it. E is not currently allowed to run for a third consecutive term. Ele não é atualmente, então, nosso advérbio currently, que significa atualmente, permitido concorrer a um terceiro mandato consecutivo. Então, queridos, nós temos aí as opções e vocês, Dias, o que é que vão fazer agora? Tudo bem, vocês vão ao texto, procurar as informações sobre o presidente brasileiro. E depois de nós relembrarmos o sentido dos verbos modais, vamos identificar qual desses verbos expressa, ou os verbos ou as opções como um todo, qual delas expressa melhor a ideia contida no texto. É similar ao que há no texto, parafraseia. E eu volto já para nós continuarmos a fazer essa análise da ESAF. Estamos aqui juntinhos descobrindo os segredos e o jeitinho de ser, o estilo da